Demorou, eu sei. Culpa minha, desculpa. Mas finalmente saiu. Aqui está o segundo vídeo falando sobre as leis de Kepler. Mais especificamente, a segunda lei de Kepler. Bom, o primeiro vídeo foi sobre a primeira, né? Então faz sentido seguir a ordem. Enfim. Você sabe qual é a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol? Pois bem, para entender a segunda lei de Kepler, vamos recordar brevemente o que diz a primeira lei. Nela, a gente tem a chamada Lei das Órbitas, na qual é descrito que as órbitas dos planetas ao redor de uma estrela são elípticas e não circulares, tal como se acreditava originalmente, e que o Sol estaria em um dos focos da elipse. Mas vamos tentar entender o que fisicamente isso quer dizer. Primeiro de tudo, vou abrir aqui um grande parênteses e dizer que, historicamente, Kepler formulou primeiro a segunda lei para depois chegar à conclusão da primeira lei. Mas que uma é consequência da outra, tá? A gente aqui vai partir da primeira lei para chegar na segunda, beleza? Então, parênteses fechado. Se a gente considerar a órbita elíptica e traçar uma linha imaginária entre o Sol e o planeta e deixar que o planeta se mova na sua órbita, a gente pode notar que existe uma certa área de setor coberta pelo deslocamento. Essa é o que nós chamamos de área varrida. Determinar quem seria essa área não compete aqui a gente, tá? Até porque a forma mais simples para a gente poder calcular isso seria utilizando o chamado cálculo infinitesimal. Isso não é muito tranquilo de eu trazer agora, mas quem sabe no futuro eu faço um vídeo falando sobre. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, da mesma forma que podemos determinar a área varrida, a gente também pode determinar quanto tempo levou para o planeta percorrer essa distância, ou seja, essa área, né? E se você bem se lembra, o quociente entre uma distância por um intervalo de tempo seria a velocidade. Nesse caso aqui não é bem a distância que a gente está calculando, a gente está calculando a área, mas dá para a gente tratar como se fosse uma velocidade também. Tá? A única diferença aqui é que se você divide a área pelo tempo, você não vai ter o que a gente chama de velocidade de órbita, mas sim o que nós chamamos de velocidade areal, ou seja, a velocidade de varredura de áreas. Beleza? Ok. Ótimo. A gente já determinou quem é a velocidade areal, agora vamos fazer a mesma coisa, só que do outro lado da elipse. Se a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro, né? Se a gente fez ela mais distante do Sol, agora a gente vai fazer mais próximo. Se deixarmos o planeta percorrer a mesma área que na primeira situação, segundo as observações astronômicas, nós podemos perceber que o intervalo de tempo é exatamente igual. Inclusive foi isso que o Kepler notou, tá? Se ele deixasse as áreas serem iguais, o intervalo de tempo seria exatamente igual. Claro, com alguns errinhos, mas isso é muito comum dentro da física experimental. Isso também é outro vídeo que eu tô devendo pra vocês. Cara, eu tô cheio de vídeo pra fazer. Amo meu trabalho. E se a gente dividisse novamente a área pelo tempo, a gente vai ter a velocidade areal daquela região, que seria exatamente igual ao primeiro caso. Ou seja, temos então a segunda lei de Kepler, que nos diz que em uma órbita elíptica, o planeta percorre áreas iguais em intervalos de tempos iguais, ou seja, possui a mesma velocidade areal. Mas, Sensei, olha para os dois casos. Claramente eles são diferentes. Por que a velocidade é igual? Calma lá, jovem gafanhoto. Na verdade, o que vai ser diferente entre eles vai ser a trajetória. A área é a mesma, mas a trajetória percorrida é distinta. Nota o seguinte, no primeiro caso, a trajetória AB é menor do que a trajetória CD, que é o do segundo caso, apesar das áreas serem iguais, e os intervalos de tempos também serem iguais.
Nesse caso, se a gente for calcular a velocidade do planeta nessas trajetórias, ou seja, dividir a distância percorrida pelo intervalo de tempo, a gente pode notar que no segundo caso, ou seja, no arco CD, por conta da trajetória ser maior, a velocidade também vai ser maior. Isso quer dizer que o planeta vai ter uma velocidade que chamamos de velocidade orbital maior quanto mais próximo ele estiver do Sol. O que faz sentido, já que esse aumento de velocidade está relacionado com a atração gravitacional, né? E essa atração tem relação justamente com essa distância entre corpos. E à medida que você se aproxima da estrela, maior vai ser ela. Inclusive, devido a essa diferença de velocidades e a proximidade com o Sol, se deu origem aos termos periélio, quando o planeta está mais próximo do Sol e tem sua maior velocidade orbital, e afélio, quando ele possui a menor velocidade orbital e se encontra mais afastado do Sol. Claro, se você viu o primeiro vídeo sobre as leis de Kepler, já deve saber que a órbita do nosso planeta é quase circular, né? E se você não viu, tá dando mole. Vai lá ver. Anda. Como nossa órbita é quase circular, essa diferença de velocidade é bem pequena. Mas, para outros planetas, ela se torna significativamente distinta, tá? Então, fica aí esse adendo, beleza? Então, se a gente voltar para a pergunta do começo do vídeo, qual é a velocidade do nosso planeta, né? Qual é a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol? Na verdade, você tem que me responder o seguinte: depende. De qual distância você está falando? Enfim. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Lembra de deixar o like e se inscreva se não for inscrito. Ativa o sininho para não perder nada e entra no nosso Discord para poder conversar sobre essa e outras questões de física. O link vai estar aqui na descrição. Tamo junto e até!